Graça e paz, família. Posso dar um testemunho? Ok, aqui vai. Isso é muito recente, então é por isso que eu venho aqui partilhar com vocês. Para quem não sabe, eu sou casada recentemente e uma das coisas que eu tenho aprendido no meu casamento é como falar com Deus primeiro, antes de tomar qualquer tipo de decisão, antes de ter conversas sérias. Vou sempre falar com o Senhor, prefiro sempre ouvir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único que nunca vai mentir, que sempre vai ser muito direto, que vai me corrigir e vai me fazer ver a verdade. Várias vezes nós entramos em conversas ou em discussões cheias da verdade, mas na verdade nós não estamos cheias da verdade. Cheias de ego, de raiva, de ansiedade, e esses sentimentos todos, eles acabam por nos trazer uma confusão nas nossas ideias e no nosso raciocínio. E como eu sei isso, e eu sei que posso ser super complicada, então eu vou sempre perante Deus e apresento as minhas queixas a Ele. Espero que também faças isso, é muito bom e super saudável no casamento. Então pronto, com tudo isso que eu falei, lá ia eu, em um belo dia, reclamar perante o Senhor sobre coisas que o meu marido estava a fazer que eu não estava a gostar, ou que não estava a fazer, melhor dizendo. Então fui e falei com Deus: Senhor, não estou satisfeita sobre isso, isso e isso. Será que podias mudar isso nele? Por que não fazes ser mais assim? Eu gostaria que ele fosse mais assim. Eu gostaria que ele fizesse mais isso e aquilo. E lá estou eu falando, e de repente veio-me uma convicção, o que só pode ser realmente do Espírito Santo. E no meio daquela convicção, eu disse: Senhor, para tudo. Eu senti, Jesus, eu senti que a oração que eu estava a ter não era uma oração segundo a vontade de Deus. Eu não sei como explicar, eu só sei que eu compreendi no meio de eu estar a desabafar com Deus que essa não é uma oração segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque quanto mais eu estudo a Bíblia Sagrada, quanto mais eu oro, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu vou entendendo o seu caráter. E eu sei que também toda oração que vai de acordo à vontade de Deus, ela é respondida imediatamente. Então eu troquei a oração. E eu disse: Senhor, essas são as reclamações ou esse é o meu desabafo, mas eu venho trocar o meu pedido. Ao invés do Senhor trocar essa pessoa, ou mudar essa pessoa, muda a mim. Sei lá, eu no momento, naquela conversa, consegui dar conta que o meu coração é que tinha que ser transformado, entendem? Então eu disse: muda o meu coração, muda a minha maneira de ver as coisas, muda a minha maneira de compreender. Se o problema estiver comigo, então faça isso, Senhor. Porque nós temos que entender algo. Isso é uma pergunta muito importante que tu tens de fazer sempre que tu fores conversar com Deus. Quando tu estás a pedir a Deus para mudar algo, para aumentar algo, para transformar algo, para diminuir, para resolver, seja lá o que for, qual é a intenção final, ok? A intenção final é a tua felicidade, é o teu bem-estar e é o teu conforto. Todas as coisas é para que dê esse resultado final. Irá te fazer mais feliz, não é? Ok, agora para nesse pensamento. E agora, que tal? Se Deus puder te dar esse sentimento que tu queres, que é o sentimento de alegria, de bem-estar e de satisfação, se Ele puder te propor esses sentimentos, mas não da maneira que tu achas que tem que ser, ainda assim aceitarias? Ok, deixa-me dar alguns exemplos práticos. Vamos dizer que tu vais perante a Deus e tu dizes a Deus: Senhor, essa enfermidade ou essa doença no meu corpo, eu já não aguento. Cura-me, meu Pai. Por quê? Porque o que tu queres é a saúde, não é? Ok. Então, na tua mente, tu queres um impartar de Deus para que tu sejas curada. E se Deus, não é? Ao invés disso, trazer alguém na tua vida ou arranjar um melhor profissional para que você possa passar por um tratamento e depois, no fim de tudo isso, tu vais ter curada. Quer dizer, o resultado final, que é a cura, vai ser atingida. Simplesmente não vai ser nos métodos que tu querias. Ainda aceitarias? Eu acabo de dar conta que o que tem acontecido com muitos de nós é o seguinte. E nós pensamos que Deus não está a responder às nossas orações. Nós falamos a Deus que queremos ser mais felizes. Senhor, eu quero ser mais feliz. Ok? Mesmo que não falamos em palavras, as nossas orações dizem que nós queremos ser felizes, que estamos infelizes no local onde nós nos encontramos. E depois nós vamos dizer a Deus quais são as coisas que vão nos fazer felizes. Senhor, se eu tivesse emprego, se eu tivesse casamento, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse saúde, se eu tivesse influência, se eu tivesse A, B, C ou D, eu seria mais feliz, eu me sentiria mais capaz, eu sentiria mais valor em mim, eu A, B, C e D. E Deus, sendo todo-poderoso, o ancião dos tempos, sendo onisciente, que significa que ele tem acesso a todo o conhecimento e toda a sabedoria. Ele leva-te em uma jornada, onde o final dessa jornada vai ser o que tu pediste a ele. Felicidade, saúde, bem-estar. Mas a caminhada não vai ser aquela que tu esperavas ou que tu imaginavas. Oh, Jesus Cristo. Tem muita aleluia, Pai. Oh, Jesus. Ok. Tem muita gente que, o teu destino final vai ser melhor do que tu imaginavas. Tu pediste felicidade, mas a tua felicidade vai ser em dobro. Deus diz: ok, além da felicidade, eu quero te dar sucesso, eu quero te dar entendimento, quero te dar empatia, quero adicionar. Mas para poder te dar tudo isso, eu vou ter que te levar por certos caminhos. E é aí onde tu vais aderir todas essas coisas.
E o que é que acontece conosco? Como nós já metemos na cabeça que a única maneira de conseguirmos ou ser feliz, ou ter mais dinheiro, ou ter mais influência, ou seja lá o que for, é da maneira que nós apresentamos a Deus. Oh Jesus, quando Deus começa a nos mostrar outros caminhos, reclamamos, resmungamos, pensamos que Deus não está a responder à nossa oração, pois porque nós não estamos conectados com Ele. Se tivéssemos um bocadinho mais conectados, ou íamos confiar nele mesmo que ele não confirme que esse caminho vai te levar onde você quer, ou então íamos simplesmente ouvir dele a dizer, confia em mim. Quando ele diz confia em mim, quer dizer, tudo vai dar certo no fim. Confia em mim. Ok, agora voltando para o meu testemunho. Eu quando fiz aquela oração, eu senti uma transformação imediata. Eu nunca vi uma oração a ser respondida tão rápido, para dizer a verdade. E de repente aquilo que me incomodava já não me incomodava. Aquilo que eu queria que Deus trocasse, mesmo sem Ele trocar, o meu estado de espírito, a minha maneira de ver as coisas mudou completamente. E depois, como Deus não só dá, mas como Ele também mete por cima. Depois dessa transformação ter acontecido comigo, e eu dei conta que na verdade eu é que precisava de mudar e não a pessoa que eu queria que mudasse. Depois de tudo isso acontecer, e eu já estando feliz e estando satisfeita com os resultados e agradecendo a Deus pelos resultados, depois disso, Ele ainda tocou no meu esposo e ele começou a fazer exatamente o que eu tinha conversado com Deus que ele fizesse. Eu já nem precisava dessa última parte, mas Deus meteu aquilo como uma cereja no topo do bolo. Para terminar, deixa eu dizer o seguinte. Existem pessoas que estão a tentar esforçar a mão de Deus, pedindo que certa situação se mude, que certas pessoas mudem, que certas circunstâncias mudem. E eu acredito que essa mensagem é para ti e para te dizer que tu tens que mudar primeiro. Se tu conseguires mudar primeiro e se conseguires pedir ao Senhor de coração sincero que Ele mude o teu coração, que Ele transforme o teu coração, a tua mente, os teus pensamentos, a tua maneira de ver as coisas, a tua maneira de reagir às coisas, se essa mudança começar em ti, oh Jesus, você vai ver essa mudança depois a acontecer à tua volta. A mudança começa de dentro para fora, internamente primeiro, e depois a tua realidade externa, ela vai ser um espelho para o que está a acontecer internamente. Espero que essa mensagem fez sentido, espero que essa mensagem te ajudou. Partilha, deixa comentário, salva, ajuda outras pessoas a chegarem a essa conclusão que o Espírito Santo me ajudou a chegar. Fica com Deus.